Tudo bem, nono ano? Bom, nós estamos na nossa 13ª semana e eu estou aqui para fazer a correção dos capítulos 5 e 6 que foi passado na nossa 12ª semana, tá? Então vamos lá, número 1. Sobre o continente asiático e seus países, constitui assinale a alternativa falsa. A gente vai assinalar a alternativa que não existe. O continente asiático é o maior dos continentes, ocupando uma área de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados. Tá certo. No continente asiático encontra-se o país mais populoso do mundo, China. Mas, apesar disso, a Ásia não é o continente com maior número de habitantes, mas sim a África. C. O continente asiático é dividido por 6 grandes regiões: Ásia Meridional, ou Ásia do Sul, Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Ocidental, tá? E a região da Comunidade dos Estados Independentes. Também tá certo. D. O Japão e Singapura são os países de melhores índices de desenvolvimento humano. Também tá certo. Então, a resposta que é falsa é a letra B. No continente asiático, encontra-se o país mais populoso do mundo, realmente é a China. Mas, apesar disso, a Ásia não é um continente com maior número de habitantes. É a Ásia que tem o maior número de habitantes, que é a China e a Índia, e é a África, aí, né? A África não é, tá? Então, a letra certa é a letra B. 2. Esse fenômeno climático atinge todo o sul, sudeste e leste da Ásia, entre o sul da Índia e o sul do Japão, caracterizado por, no verão, os ventos soprarem do sentido do Índico, né, para a Ásia, e no inverno sopra da Ásia para o Índico, e é responsável pelo regime geral de chuvas daquela porção do planeta e a influência de fortemente as práticas agrícolas dos países em que ocorre. O fenômeno climático acima descrito denomina-se monções. Lembra que nós falamos sobre a monção de inverno e a monção de verão? Então, número 2 é letra A, monção. Aí embaixo está mostrando as monções, tá? O primeiro é a monção de inverno, tá? A monção de inverno, tá? O vento sopra do continente para o oceano, fazendo que o inverno seja o quê? Seco. Agora, na monção de verão, o vento sopra do oceano para o continente, fazendo que ocorra o quê? Chuva. Então, ele fala assim: as figuras a seguir apresentam tipos climáticos predominantes no sul e no sudeste asiático. As imagens retratam as monções de A. Verão chuvoso e inverno seco. B. Verão seco e inverno chuvoso. C. Inverno chuvoso e verão seco. Ou D. Inverno seco e verão chuvoso. Então, o número 3, a letra certa é a letra D. Inverno seco e verão chuvoso. 4. Este rio é de extrema importância para o povo indiano, tanto por suas águas servirem à comunidade, como por sua representação religiosa cultural, assim como o Nilo, no Egito. Esse rio deságua em um delta e carrega consigo as cinzas daqueles que foram cremados conforme a tradição indiana. Estamos falando do rio Ganges, né? O rio Ganges é o rio sagrado principalmente para os hinduístas, que são da casta mais alta, que são os brahmanes. Nós temos 4 classes na Índia. Nós temos os brahmanes, tá? Os vaixas, os kshatriyas e os sudras. E tem os párias ou dalits, que não tem casta nenhuma, tá? Esse sistema de casta já acabou na Índia, mas ainda prevalece em algumas regiões da Índia. Então, quem é brahmane e é hinduísta
quando morre, eles fazem uma jangada, colocam o corpo daquela pessoa ali e leva até ao meado do Ganges, e ali ele é incinerado. Segundo os hinduístas, quando esse Brahmane ele é cremado, Deus Brahma traz ele de volta, tá? Em animal, porque eu já falei para vocês, né? O povo indiano, ele é vegetariano, ele não come animais. Os animais para eles são sagrados, tá bom? Então, é o rio Ganges, tá? 5. O planeta Terra possui 6 continentes, né? Que apresentam 149.440.850 quilômetros de quadrados, ocupando aproximadamente 29,3% da superfície terrestre. Marca alternativa que indica o maior continente da Terra. O maior continente é o continente asiático, né? Que possui 44,9 quilômetros quadrados em extensão territorial. Nós já falamos sobre isso. Qual o nome do relevo que separa 6? Qual o nome do relevo que separa a Europa da Ásia? É uma cadeia de montanhas chamada Montes Urais, tá? Então, os Urais é uma cadeia de montanhas que separa, tá? Separa a Europa da Ásia. 7. Em 1976, né, esgotava-se na China o fôlego da Revolução Cultural, iniciada em 66. Nesse ano morria Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung morreu em 76, mas em 78, Deng Xiaoping entra no poder, tá? Seu principal idealizador. Em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, o país começaria a flexibilizar a regime socialista. Buscava-se, então, uma difícil conciliação entre a abertura econômica em direção à economia de mercado e a preservação do regime político autoritário sob a hegemonia do Partido Comunista Chinês. A respeito da história da China, assinale a alternativa. Bom, até Mao Tse-tung, até a morte dele em 76, a China era um país socialista de economia planificada. Quem controlava era o Estado. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976 e a entrada de Deng Xiaoping, então Mao Tse-tung chegou ao poder por meio da Revolução Armada e a orientação socialista que foi conhecida como Revolução Cultural. A denominada Grande Salto para frente, realizada pela Revolução Chinesa, ocorreu quando Mao Tse-tung conduziu a China ao capitalismo. A abertura econômica, iniciada em 1978 com Deng Xiaoping, promoveu intenso desenvolvimento na China, que o coloca hoje entre as maiores economias do planeta. A abertura econômica iniciada por Deng Xiaoping estendeu-se também à política de hoje. A China vive uma democracia semelhante aos países europeus. Mesmo tendo uma população superior a 1,3 bilhões de habitantes, a China constitui a maior exportador de alimentos do planeta. Não. A letra certa, tá? É a letra C. A abertura econômica em 78, Deng Xiaoping abriu a China, principalmente com o quê? Com as zonas econômicas especiais, com as EES. Hoje, a China é um país socialista, mas a sua economia é uma economia de país capitalista, que é uma economia de mercado, tá? 8. Vamos lá. 8. Após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa, Mao Tse-tung, né, líder do PCC, proclamou a nova República Chinesa, que ficou conhecida como República Popular da China. Letra D. República Popular da China. Observe o mapa abaixo, escreva o que ele retrata. Bom, o mapa abaixo está retratando as zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, ela se deu graças ao quê? A liderança de Deng Xiaoping. Assim que Deng Xiaoping entrou no poder,
ele abriu abertura para outros países que colocassem no litoral, tá? Fábricas. Daí, por isso que hoje a China, ela se desponta no mercado internacional. Tudo é o quê? Made in China. Então, o que o mapa está retratando? As zonas econômicas especiais. E 10. O que foi a política do filho único? Bom, a política do filho único é aquela política em que a população urbana só poderia ter um filho só. E a população rural poderia ter só até 2, né? Por conta até de ajudar na plantação do arroz, que é a risicultura. Essa política acabou em 2015, né? Mas a política do filho único foi que a população só poderia, da zona urbana, um filho, e a zona rural, 2. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.